Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e estou passando aqui hoje para falar de Fluminense 0, Corinthians também 0. Jogo válido pela 23ª rodada, mais um empate do Corinthians. E é assim, rapaziada, o Corinthians precisa ganhar. Eu sei que é jogo fora de casa é sempre difícil de ganhar. O Fluminense não é um time bobo, é o atual campeão da América, mas assim, era um Fluminense com muitos desfalques, era um Fluminense também na zona do rebaixamento. Se você não ganha os seus jogos dentro de casa, como o Corinthians não vem ganhando, você vai ter que ganhar jogo fora de casa. E o Corinthians não ganhou desse Fluminense. É o 10º empate do Corinthians no campeonato, é o time que mais empatou no campeonato. Assim, o Corinthians precisa vencer. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar, pô, o empate fora de casa não é o pior resultado do mundo. E eu concordo, não é o pior resultado do mundo. Mas, gente, vamos ter que somar umas vitórias fora de casa. E vai precisar ser contra esses times que estão na parte de baixo da tabela, gente. Não adianta a gente imaginar que vai ganhar dos times que estão lá em cima da tabela, que vão tirar esses pontos de lá. É muito mais difícil. Então, precisando da vitória hoje, pelo que foi o jogo, uma parte de mim sai bem decepcionada com o Corinthians, porque foi um jogo bem ruim mesmo. Vocês vão ver que na hora de destacar positivo e negativamente os jogadores, foi difícil arranjar 3 destaques positivos pro time hoje. Mas pros negativos, cara, foi tranquilo, mas enfim. Se você achou que o jogo foi bom, fica no canal, fica no vídeo. Fala pra mim, deixa um comentário se você achou o jogo bom. Se você não gostou do jogo, continua no vídeo também e deixa seu comentário. Aquele ritual de sempre, você que tá chegando no canal do Torcedor Corintiano e não conhecia o canal, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho da notificação e deixe seu like. Rapidinho, agora no começo do vídeo, se você, putz, depois eu faço, pausa o vídeo, vai lá, inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber os vídeos e depois dá play e vem com a gente para ouvir um pouquinho sobre Corinthians e Fluminense 0-0. Vamos falar do jogo, cara. O jogo que, assim, como um todo foi fraco, mas teve um primeiro tempo, assim, de uma partida melhor. As principais chances de gol foram no primeiro tempo, tanto do Corinthians quanto do Fluminense. Os principais ataques foram no primeiro tempo. Mas mesmo assim foi um jogo bem ruim, bem fraco mesmo. O Corinthians entrou com 3 zagueiros e 2, né? Entrou com a formação que eu, pelo menos, acho a ideal para o momento, que é uma linha de 3 zagueiros, Mateuzinho e Bidu como alas para explorar o que eles têm de melhor, 2 volantes, o Garro como meio armador e 2 atacantes. O problema talvez tenham sido as escolhas do Ramon, principalmente a entrada do Pedro Raul. Não tem sentido algum Pedro Raul ter sido titular. E para mim os maiores problemas, além disso, foram as trocas do Ramon Dias. O time não jogou bem. A formação ofensivamente ela não funcionou. Não funcionou os alas. O Garro hoje teve numa noite muito abaixo. O Thales Magno pouco conseguiu acrescentar. Saiu no intervalo por questões médicas. Saiu com problema no joelho. Vamos torcer para que não seja nada. E o Pedro Raul, cara... eu tenho que ser honesto, participou dos gols contra o Bragantino, depois no restante do jogo não fez muito, mas participou dos gols, mas ele não fez por merecer ser titular, não fez. E hoje o Pedro Raul fez um dos lances que mais irrita qualquer torcedor do futebol, que é quando o jogador desiste da jogada para tentar cavar uma falta. O Pedro Raul recebeu uma bola hoje, ele e o Fábio, cara a cara com o goleiro. E o zagueiro chegou nele, encostou no braço dele. Ele, ao invés de concluir a jogada, que era finaliza pro gol, ele tentou simular uma falta, ficou pedindo falta. O juiz não deu nada. E o Corinthians ficou sem o gol, que a chance dele fazer existia. Era óbvio que ele ia errar? Era óbvio. Provavelmente ele não chutou porque ele sabia que ele ia errar? Provavelmente. Mas você tem que chutar a caralha da bola pro gol, velho. Puta que pariu. E com isso, mano, o que mais me mata é jogador burro, mano. O que mais me mata é jogador burro. Porque nenhum torcedor do Corinthians hoje gosta do Pedro Raul. O que você precisa fazer pra cair nas graças do torcedor?
o mínimo. Jogue bola. E quando você tem a oportunidade de fazer um gol, você faz uma merda dessa. Então, Pedro Raul, some, mano. Ramon Dias, entenda. Se por um acaso você quiser pretender colocar o Pedro Raul pra jogar, a Sul-Americana tá aí pra isso. Bota na Sul-Americana, foda-se. Põe na Sul-Americana, não tô nem aí. Agora, no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa vencer, não dá pro Pedro Raul jogar. Eu falei rapidamente da arbitragem. O Corinthians não pode jamais deixar o lixo do Braulio, desse árbitro fraquíssimo, apitar qualquer jogo do Corinthians. O Corinthians teve um gol no segundo tempo que, mano, é falta, mas é aquela falta irritante. É uma falta que no Brasil dá toda hora. Mas eu duvido que se essa bosta é na Inglaterra da vida, onde o VAR não se intromete nem que um caralho se o juiz não der no campo, eles teriam chamado pra dar aquela falta. Aqui no Brasil, aquilo é falta, mas é uma falta que irrita. Mas a minha questão com o Braulio não é nem essa, é como o Braulio é ruim, como ele é fraco, pra não falar o mais. O que ele inverte de falta, o que ele deixa de marcar falta, o que ele é horroroso, mano. O que ele... Qualquer encontrão é falta, e eu tô falando isso pros dois times, ele é horroroso. Mas o Corinthians tinha que ter vergonha na cara e falar, mano, esse lixo não pode, depois de tudo que esse lixo já fez, não pode apitar, mas o Corinthians não tem força, mano, não tem força, mano. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Era só um adendo que eu queria fazer sobre esse lixo do Braulio. Eu odeio o Braulio, mano, eu odeio esse cara. Todo árbitro ruim pra mim se chama Braulio, mano. Todos. Horroroso. Em qualquer esporte o nome dele é Braulio. Horroroso. Mas pra gente terminar de falar do primeiro tempo, se não, o Thales Magno perde um gol de cabeça que não pode perder. Cruzamento ele na cara do gol, ele perde. E no restante, o Hugo, goleiro, foi o destaque do jogo pelo lado do Corinthians. Ele fez uma defesa caindo no canto, defesa boa, e depois ele fez uma defesaça numa cabeçada. Eu, que fui um crítico da chegada do Hugo, hoje tenho que falar, com esses jogos que ele fez, chegou, vestiu a camisa, não sentiu o peso e tá correspondendo à altura. O Hugo hoje, eu espero não queimar minha língua, mas o Hugo hoje é uma das certezas que o Corinthians tem. Uma das certezas hoje é o Hugo. Ele tá indo muito bem e tá garantindo pontos fundamentais pro Corinthians. Porque tiveram vários jogos que se o Hugo não tivesse feito os milagres que ele fez, o Corinthians teria perdido. E aí, pra falar do segundo tempo, eu vou falar do Ramon Dias. O Ramon Dias errou em tudo hoje que ele fez no jogo. Tudo. Errou tudo. Porque todo mundo sabia, o Pedro Raul tem que sair no intervalo. O que ele fez? Tirou o Thales Magno e colocou o Giovani. Thales Magno machucado. Tudo bem. Tira o Pedro Raul junto. Por que não? Tira o Pedro Raul junto. Aí ele não tirou o Pedro Raul. Aí deu 13 minutos do segundo tempo, sobe a plaquinha. Entra Wesley e sai Garro. O Garro fazia a melhor partida dele do mundo? Não, não fazia. Agora eu te pergunto. Qual é o sentido de você tirar o meio armador do time, o cara que a bola vai cair no pé dele, ele vai ligar o contra-ataque, o cara que é o mais cerebral do time, colocar o Wesley, Giovani e Pedro Raul de ataque. Aí você faz 5 na linha de defesa, Rian e Charles, o morto Charles, o Charles que eu não sei o que faz na vida, o Charles que eu não sei do que joga, e 3 caras na frente que são 2 de correria e o Pedro Raul. O que o Corinthians ganhou com isso? Não ganhou nada. E aí o segundo tempo do Corinthians foi horroroso. O Fluminense não criou chance nenhuma, mas controlou o jogo. E o Corinthians, quando chegava, não levava perigo nenhum. Aí sabe quando que ele foi entender que, pô, o Pedro Raul não dá? Aos 21 minutos. E aí, aos 21 minutos, eu pensei, pô, o perna de vidro do Coronado tá no banco. Vamos ver se ele corrige isso e coloca um meio armador. Bosta. Ele tirou o Pedro Raul e botou o Pedro Henrique. Ele só foi colocar o Coronado em campo aos 31 do segundo tempo. Quando ele coloca Coronado e o tiriça horroroso do Hugo e tira Matheus Bidu e Félix Torres. Ele abre mão da linha de 5 e coloca o time mais pra frente.
Assim, muito mal o Corinthians hoje. Muito mal. Ainda podia ter tomado um gol no último lance do jogo, que se não fosse Mateuzinho, Pedro Henrique, enfim, teria tomado um gol e seria horrível. O jogo do Corinthians hoje foi muito fraco, gente. Foi muito fraco. Muito fraco. Foi fraco. Foi fraco. Ah, o empate não é de tudo pior, mas entra naquilo que eu falei. Se o Corinthians só continuar empatando, não vai se ver livre do rebaixamento. Faltam 23 pontos ainda. O Corinthians ainda não conseguiu a façanha de ter mais pontos do que jogos. Isso é preocupante. Eu não tô falando que vai cair, eu torço todos os dias, eu passo um nervoso assistindo o jogo, torcendo para que as coisas deem certo. Mas precisa vencer os seus jogos. Precisa ganhar. Meio de semana agora tem o jogo da volta contra o Bragantino. Vamos ver qual que vai ser a escalação. E depois, rapaziada, é o Fortaleza líder do campeonato fora de casa. Não tá fácil. Não tá fácil mesmo, velho. E pra piorar, a tabela é Corinthians 23 jogos, 22 pontos. Saímos da zona do rebaixamento. Mas tem Vitória com 22 jogos e 21 pontos e Fluminense com 22 jogos e 21 pontos. O Vitória joga agora segunda-feira contra o Cruzeiro e pode nos ultrapassar de novo e o Fluminense tem um jogo a menos. Era partida pra ganhar, velho. Era partida fundamental pra vencer e o Corinthians não conseguiu. Vamos trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Vou começar com os positivos. Já falei um deles, o Hugo, pra mim foi o cara do jogo. Comentei sobre ele, passa uma segurança, tá jogando muito bem. É uma realidade hoje do Corinthians. Torço pra não queimar a língua com ele. E os outros destaques, cara, foi difícil. Eu fiz um apanhadão pra não colocar só dois deles, eu coloquei os 3 zagueiros. Não foram o destaque, nossa, gênios da bola, mas não comprometeram. Então coloquei Félix, André Ramalho e Kaká como destaques do jogo hoje. Foi difícil pra colocar, então eu fiz esse apanhado. E os destaques negativos eu coloquei o Pedro Raul. Não tem por que o Pedro Raul jogar. Coloquei o Ramon Dias, que o Corinthians não viajou pro Rio de Janeiro para ganhar o jogo, né, gente? Ficou nítido. O Corinthians viajou pro Rio de Janeiro com medo, querendo o empate. Eu não falo nem pela escalação. Com essa escalação dá para você querer ganhar o jogo. E o Corinthians não quis ganhar o jogo, se contentou com 0-0, se contentou com esse resultado. E isso, desculpa, gente, é muito pouco pro Corinthians, jogando com outro time de zona do rebaixamento. Assim, o jogo que Corinthians e Fluminense fizeram hoje foi nitidamente um jogo de 2 times de zona do rebaixamento. Um jogo horroroso. E o terceiro destaque negativo eu coloquei o Charles. Por que eu coloquei o Charles? O Charles joga numa preguiça absurda, cara. Uma má vontade pra marcar, uma má vontade pra correr. Teve uns 2 lances que ele foi fazer cobertura com uma preguiça sem Jesus Cristo. E é um cara que eu não sei... Eu já falei aqui, eu não sei se ele é primeiro, se ele é segundo volante. Eu não sei se ele é bom chutando no gol, se ele é bom desarmando. Hoje até foi ele que fez o gol que foi anulado, mas assim... Muito pouco. Muito pouco para a contratação que o Corinthians fez, para o investimento, enfim. Assim, rapaziada, precisa de muita coisa. O atacante espanhol falaram que já chegou aqui em São Paulo para fazer os exames. Vamos ver quem que é. Tem o volante venezuelano que estava nos Estados Unidos, que também estão falando que vai chegar. As coisas precisam encaixar e o Corinthians precisa vencer. A realidade é essa. Faltam 23 pontos. 23 pontos para somar os 45 e fazer o número mágico. Mas precisa jogar a bola. Agradeço demais a todos vocês que ficaram até aqui. Meu muito obrigado. O meu forte abraço a todos vocês. Só para encerrar, aquela breve homenagem ao Silvio Santos que faleceu hoje. É um cara que, como comunicador, era gênio e a gente que grava vídeo querendo ou não tá se comunicando. Doutor, eu não me engano, meu coração, ele é corintiano. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!